As bolas mais difíceis para você, enquanto jogador de tênis, fazer é a mais difícil para o seu adversário devolver. Essa relação nós vamos chamar de relação risco e benefício. Para falar disso, nada melhor do que analisar o jogo do nosso querido João Fonseca. O jogo dele, do meu ponto de vista, é um jogo que o tempo todo ele está numa linha tênue entre muito risco e muito benefício. E no vídeo de hoje nós vamos analisar aquela partida do João Fonseca contra o Casper Ruud. Claro que nós vamos olhar mais para o João, porque, né, nós somos brasileiros. Vou ficar olhando pro Ruud. Então o Ruud vai sacar aqui na vantagem e tá no terceiro set 1-1. Saque aberto. Vou deixar rodar a jogada toda e depois a gente conversa sobre ela. Então o Ruud sacou um corpo back ali, um kick corpo back mais ou menos, tá? Foi para paralela. Aqui já foi para paralela de novo. E paralela novamente. Então o Ruud teve 3 paralelas em sequência após o saque. E a paralela em si, por si só, ela já é muito mais arriscada do que a bola cruzada, tá? A bola cruzada é a mais fácil do jogo de tênis. A paralela, a rede é mais alta, a quadra é menor, o seu adversário vai ter mais quadra do outro lado para bater caso ele chegue na paralela. Então a paralela é uma bola mais arriscada. Bom, então vamos lá. Agora as bolas do João. Ele faz uma ótima devolução lá na cruzada. Vai para a cruzada novamente. E aqui ele tenta trocar para paralela. Beleza. E o que nós vamos falar de risco aqui é justamente essa bola paralela que o João fez. E eu não estou aqui para dizer o que está certo, o que está errado. Tá? Isso não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém. É a escolha do jogador ali e nós vamos olhar para essa escolha e ver o que ela resultou, o que ela poderia ter resultado. Então vai rolar o ponto aqui novamente. Bom, qual que era a ideia aqui do João Fonseca? É pegar o contrapé. Né? O contrapé é quando o meu adversário está correndo aqui para um lado e eu tento pegar ele correndo para o outro lado, forçar ele a correr para o outro lado. A questão aqui, como vocês podem ver aqui do Ruud, ele já adiantou, ele já antecipou o contrapé que o João ia tentar. Então o João Fonseca tentou uma bola de muito risco, que por conta da antecipação do Ruud, não teria tanto benefício. Porque veja, quando o Ruud vai chegar na bola, a quadra desse lado aqui, ela está muito aberta. Tá? Então o João deu muita quadra para o Ruud. Então pelo posicionamento do Ruud, como o Ruud conseguiu adiantar bem o contrapé do João, essa bola seria de muito risco e pouco benefício. Então vamos dar sequência, o João foi para a paralela. Olha o tanto de quadra que teria aqui na cruzada. Então aqui o Ruud viria para caso ele viesse para a cruzada, ele viria para um risco menor, tá? Um risco menor. Só que por ser um risco menor para ele e ser uma bola na cruzada, o João teria um pouco mais de chance de chegar um pouco mais de tempo. Então o risco seria baixo, mas o benefício provavelmente seria baixo também. Então o Ruud ele toma a decisão de ir para o risco maior ainda. Ele vai devolver esse approach na paralela, que tem um espacinho bem pequenininho para a bola passar, que é onde ele faz essa bola. Então aqui aconteceu o contrário. O Fonseca foi pego no contrapé. Então o Fonseca estava vindo nessa direção e a bola foi para o outro lado. Então conseguiu, o Ruud pegou ele no contrapé. Então vamos lá, vamos ao placar, né? Ó, 5-5 no segundo, João sacando na vantagem. João sacou muito aberto, tá? Então se a gente pensar aqui, essa bola, pelo lugar que o Ruud está e pela quadra livre, como o João está tão bem posicionado, aquilo que seria mais básico e seria de menos risco, seria ele vir para a paralela, por espaço vazio. Mas, novamente, o João, que é um cara que arrisca muito, e eu acho que tem que arriscar mesmo, o jogo de tênis tem que ter muito risco mesmo, muito ir para o risco e tá tudo certo, tá? E depois banca o risco. Então o João, ele toma a decisão de ir no contrapé. E aqui ele pega o Ruud no contrapé. O Ruud vai ter que fazer muito esforço para chegar nessa bola. Chegou na bola, e aqui, se a gente pensar de novo numa relação risco-benefício, onde o João teria menos risco, esse voleio na cruzada, no lugar vazio. Onde ele teria mais risco de tentar um contrapé novamente. Tá? Só que como vocês podem ver, o Ruud está meio que, putz, acho que perdi o ponto. Então ele está paradão. E aí o que o João faz? Ele tenta ir para o risco, faz um voleio
que seria no contrapé caso o Rude estivesse correndo. Mas como o Rude não correu, ficou na mão do Rude. E aí agora, vamos ver o que acontece. O Rude salva 2 smashes, consegue jogar o João para trás, e aí ele volta para uma posição mais neutra, e aí é ele quem vai para o risco. Ele quem vai para o risco e ele quem foi para o winner. Tá? Então, ali era uma situação de que o risco era muito alto e o benefício não seria tão grande. Então, ele poderia ter ido para um lugar, para um espaço mais vazio, onde o risco era menor, que o benefício seria um pouco maior. Vamos aqui para o próximo ponto. Então, o Fonseca está sacando no terceiro set, 40-30. Fonseca saca fechado. O Rude foi para um risco baixo, então mesmo porque o saque que o João deu foi um saque muito bom, deixou o Rude muito desconfortável. Então o Rude faz uma das melhores devoluções, na verdade ele tenta fazer uma das melhores devoluções, que é essa região bem funda aqui da quadra, para jogar o sacador para trás. Mas não levou tanto assim para trás o João. O João foi lá para a cruzada, e aqui, conhecendo o João, para onde será que ele vai? Relação risco-benefício. O Rude provavelmente vai correr para onde seria mais fácil do João bater, que seria essa paralela livre. Tá? Mas os últimos pontos que a gente viu, o João sempre tentou um contrapé. Então vamos ver qual é a decisão que o João vai tomar. Foi para o contrapé novamente. E aqui tem um ponto interessante. No primeiro ponto que a gente analisou, o Rude conseguiu antecipar o contrapé que o João iria dar. Então o Rude se posicionou bem e adiantou e foi para o contrapé antes do João ir. Foi aquele primeiro ponto. Né? Nesse caso, olha que legal, olha que interessante. Aqui o Rude já não conseguiu, adiantar o contrapé. Ele escorregou ali, nessa parte do jogo. Ele escorrega e aí tenta ir para o mais básico, teoricamente, e toma a bola no contrapé. Bom, então aqui vamos para esse ponto. O João faz uma devolução arriscada na paralela de backhand, né? E por que essa devolução é tão arriscada? Porque quando eu bato na paralela, todo o meu lado da quadra, eu deixei livre para o meu adversário bater. Então, sempre que eu bato paralela, eu preciso correr mais para recuperar o meio do ângulo. Bom, se você não sabe o que é meio do ângulo, vê esse vídeo aqui sobre a bissetriz do ângulo, que eu mostro lá para vocês o que é. E é por esse motivo que a paralela é tão arriscada. E o João vai para uma paralela, e aí quando o Rude bate, o Rude bate na cruzada lá do outro lado da quadra. Então lembra, o Fonseca bateu aqui, ele teve que se deslocar até aqui para bater novamente. Se eu bato paralela e a bola volta, eu recupero muito mais quadra, eu tenho que correr muito mais quadra do que se eu tivesse batido na cruzada. O que não tem nenhum problema, novamente, não é certo ou errado, é só uma condição da bola paralela. Então o Fonseca foi para uma devolução na paralela, que já por si só já é arriscada. É uma paralela que ele fez com o backhand dele, que é um baita de um golpe, mas não é tão bom quanto o forehand, que já é mais um risco, né? E depois ele vai para mais uma paralela de backhand, contra um winner. Então é uma jogada baseada em risco o tempo todo. Devolução na paralela, corta a bola na paralela. Vamos ver aqui mais um ponto. Vamos ver. Fonseca sacou absurdamente aberto. Pode ver, o Rude já está aqui a uns bons metros do corredor de dupla. Então foi um baita de um saque aberto. O João sobe para a rede. Tá? Ele está sacando no match point aqui, tá? Lembrando do placar, o João sacou no 40-0. Tá? E aqui o João vai fazer um voleio. Se a gente pensar novamente numa relação de risco-benefício, onde seria o maior risco aqui? O contrapé. Onde seria o maior risco aqui? O contrapé. Onde seria um menor risco? Na quadra livre e no fundo. Tá? Um outro risco que seria ele tentar um drop shot, seja no contrapé ou não. E é justamente o que o João acha. Ele vai para o risco do drop shot. Um risco alto, mas com benefício muito alto. Ele ganhou o jogo com o winner. E mais uma vez, não estou aqui para dizer se um estilo de jogo está certo ou está errado. Eu, Renato, particularmente, gosto desse estilo de jogo que o João Fonseca cria. Sempre. Que é sempre arriscar. Né? Claro que não é loucura, é diferente de jogar na loucura. Né? Ele joga sempre no risco. Então ele está sempre batendo na bola, batendo na bola, batendo na bola, seja no fore ou no back. As bolas mais perto da rede, bolas na paralela, contrapé. Saque, voleio no contrapé também, drop shot. Então é um estilo de jogo que eu gosto, mas que não necessariamente vai funcionar para você. Talvez jogar no risco para você não funcione, ou talvez funcione. A questão é um estilo de jogo, que se você tiver paciência, se você dedicar anos da sua vida a esse estilo de jogo, você vai ter muito resultado. O João chegou onde chegou
jogando com muito risco. Eu gosto do estilo do jogo do João, eu gosto de ver ele jogar. Dos jogadores ali que eu treino, dos nossos mini atletas, né, que eu falo, eu gosto daqueles que se arriscam bem, que são corajosos, e a coragem sempre devolve. No último torneio que eu fui, teve um Kids Slam em Campinas que eu fui, e um dos pais comentou isso sobre um jogo que ele assistiu. Tem que ter coragem, a coragem vai te devolver bons benefícios algum dia. Mas é difícil jogar sempre no risco. Você tem que dar conta de bancar a quantidade de erros que você vai ter. E vai ter mesmo. Erro na rede, erro na grade, às vezes a bola vai sair muito, às vezes vai sair pouco, mas pelo risco você vai errar muito. E faz parte. Tem que ter paciência, tem que bancar o seu erro, tá? Bancar o seu risco. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te acrescentado em alguma coisa. Gosto muito do João, gosto muito de ver os jogos dele. Gosto dessa relação que ele está sempre perto do risco. Eu gosto muito de ver isso. É bem emocionante. E, bom, deixa aqui nos comentários o que você acha do João, o que você acha do jogo dele. Você assiste muito ou pouco, fechou? E até o próximo vídeo.